Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Moreira, sou trabalhador da casa há muito tempo. E eu queria fazer uma palestra hoje um pouco diferente, uma palestra mais informal. Nós vamos abordar o tema que foi passado, mas se der tempo, eu queria inclusive no final abrir para perguntas. Muitas vezes a gente tem uma dúvida, chega com ela e vai embora para casa com a mesma dúvida e tem uma oportunidade aqui da gente conversar. Se eu não souber responder, a gente pede ajuda para os universitários, mas vamos lá. Vamos fazer uma oração? Fecha os olhos. Respirar fundo, bem lentamente. Segurar um pouquinho o ar confortavelmente e expirar. Novamente, inspirando, e ao inspirar eu trago para dentro de mim a luz que Deus me oferece todos os dias, o amor, e ao expirar eu solto aquilo que ainda me pesa. Eu limpo meu coração para que eu possa me sentir em paz. Então, mais uma vez, inspirando luz, amor, expirando tudo aquilo que me pesa. E assim eu sinto o meu coração mais leve. E ao sentir o meu coração mais leve, eu posso me conectar com Deus. Porque eu sou uma essência divina. Eu carrego dentro de mim todas as virtudes que Deus tem. Algumas não despertaram, mas eu sou uma essência divina. E como Jesus disse, vós sois feitos à semelhança do Pai. Vós sois deuses. Então vamos sentir essa essência divina, esse ser de luz que habita esse corpo, para que a gente possa se conectar com os nossos mentores, com o nosso eu superior, com a nossa sabedoria, com Deus, com o nosso Mestre Jesus e com toda essa luz que emana de Deus para o universo, que permeia tudo. Vamos lembrar que nós temos um mentor, o anjo da guarda, que nos acompanha sempre, desde antes do nosso nascimento. Vamos convidá-lo para estar ao nosso lado neste momento, onde nós estamos aqui, para nos conectarmos com Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema de hoje, do capítulo 24 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, traz um questionamento nesse livro, como o Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel faz análise de alguns trechos do Evangelho e ele dá a explicação dele para aquele trecho do Evangelho. Então ele pegou lá do capítulo 24, do livro O Filhos Pródigos, ele pega um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Tá, vamos recordar um pouquinho essa parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que vivia com o pai, num lugar muito abastardo, Para ele e o seu irmão, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha riqueza. Mas certo dia ele resolveu que queria sair para o mundo. Ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu quero tudo que me é de direito. E o pai pegou a parte dele na herança, deu para ele, e esse filho saiu de casa para o mundo. E no mundo, ele foi, vamos dizer, para a gandaia. Ele foi curtir a vida. Ele errou ao sair para o mundo? Não. Todos nós saímos para o mundo. Ele errou na opção que ele fez de como viver no mundo. Então ele saiu e foi para a vida de farra, foi gastar todo o dinheiro que ele recebeu, usufruindo simplesmente de coisas materiais, de prazeres mundanos, de coisas da vida, até que acabou tudo. E quando acabou, ele passou fome e ele começou a trabalhar para os outros. E ele passou tanta fome que certo dia ele quis comer a comida dos porcos, mas nem isso foi dado a ele. Até que caiu a ficha e ele falou: peraí,
Lá na casa do meu pai, todos os empregados têm comida farta. Meu pai trata bem todos. E eu aqui abandonei tudo, estou passando fome. Eu prefiro voltar e ser um empregado do meu pai. O que bateu nele nesse momento? A humildade, o arrependimento. A dor transformou esse filho pródigo em alguém que se arrependeu. E arrepender é bonito. E adquirir humildade é bonito. E ele, com essa humildade, ele voltou para casa. E ao chegar em casa, o pai, vendo que o filho estava chegando, sentiu aquela alegria e ele teve humildade e falou: pai, eu não sou digno nem de Deus, nem de ti, mas me aceite aqui como um empregado seu. E o pai, de tanta alegria, chamou um dos funcionários e falou: pegue o novilho mais gordo, mate e vamos fazer uma festa, porque meu filho que eu havia perdido retornou. E começou aquela grande festa. Nisso, o outro filho que estava trabalhando, ao retornar, viu aquela bagunça toda, aquela festa toda, e já perguntou para o empregado: o que está acontecendo aqui? Ele falou: seu irmão voltou e seu pai mandou fazer uma grande festa. Ele ficou magoado. Ele ficou com raiva e chegou para o pai tirando satisfações. Meu pai, eu que sempre estive aqui do seu lado trabalhando, nunca tive uma festa. Agora o meu irmão que saiu e gastou tudo, ele recebe uma festa ao chegar. E o pai explicou: sim, você nunca saiu do meu lado. E assim tudo que eu tenho é seu. Agora aquele filho eu havia perdido. E hoje Deus trouxe ele de volta para mim. Agora olha a diferença. O filho que não saiu de casa, que não experienciou a vida, ficou revoltado. Ficou com raiva do irmão que recebeu um tratamento bom. Aquele que saiu para a vida e sofreu e apanhou e teve dor, adquiriu a humildade. E humilde voltou para casa. Gente, o Evangelho, as parábolas de Jesus, não foram escritas para a vida material, foram escritas para o nosso interior, para o nosso espírito. Então, o que quer dizer essa parábola comparando com a vida? Nós saímos de casa, de um plano espiritual, e vamos para o mundo. Com qual riqueza? Com tudo aquilo que Deus nos deu. A inteligência, a sabedoria, o tempo para gastar aqui e as oportunidades. E o que muitos de nós fazemos? Entramos numa vida material, vamos curtir as vicissitudes da vida e esquecemos do lado espiritual. E esquecemos de aproveitar essa riqueza que nós trouxemos da casa do Pai para coisas boas. O que são coisas boas na vida? É proibido ficar feliz, ficar alegre? Não! Mas tem uma frase que eu escutei numa palestra do Trigueirinho, e esses dias eu escutei em outra mensagem espiritual, dizendo o seguinte: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Nós estamos aqui de passagem, e muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente fala assim: o meu espírito. Não! Eu sou o espírito, o meu corpo. O corpo é passageiro, o espírito é eterno. E a gente, às vezes, se coloca como corpo que tem um espírito. Não. Então, nós esquecemos, muitas vezes, desse lado espiritual que é o importante. E se ele é importante, vale é o que a gente vai levar para o lado de lá. E o que a gente leva para o lado de lá da vida? Os sentimentos que nós guardamos no coração, as experiências que nós adquirimos na vida, o conhecimento. Mas, muitas vezes, hipnotizados pela beleza do mundo material, a gente se esquece disso. E, como diz o ditado, enfia o pé na jaca. E aí o que acontece com a vida? Nos traz a dor. Porque a dor nos leva de volta ao Pai. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? E na vida da gente é assim. A gente costuma dizer, a gente pode seguir Deus por amor ou pela dor. A gente pode seguir Deus por amor nosso ou pelo amor de Deus, né? Porque a dor é o amor de Deus que nos puxa pela orelha, fala: filho, vem cá, você desviou do caminho. A dor
segundo Emmanuel, é a maior amiga da nossa encarnação, porque é através dela que a gente se aproxima de Deus. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu acho linda, a primeira é maravilhosa, né? Aquela que fala do amor. A segunda carta de Paulo é que ele narra: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em corpo ou em espírito, não sei, mas Deus o sabe. E ele viu tantas maravilhas que são inenarráveis ao homem. Eu não me envaideço disso e não poderia dizer, porque aqueles que ouvem não vão ter o meu testemunho. Eu tenho que mostrar apenas aquilo que eu faço aqui. Mas ele tinha orgulho disso. E ele falou, e todas as vezes que a vaidade dele e o orgulho subia por ele ter ido ao terceiro céu, aparecia o espinho na carne, que era uma dor imensa que levava ele para baixo. E ele fala, por 3 vezes roguei ao Pai que me tirasse essa dor. E o Pai me respondeu, estar comigo te basta. Pois, quando tu és fraco, é que você está perto de mim. E nessa hora, Paulo se iluminou e percebeu. E ele fala, eu descobri que é na fraqueza que eu sou forte, porque é na fraqueza que eu me aproximo de Deus. E na vida nossa é isso. Se a vida tiver 1000 maravilhas, a gente esquece de cuidar do lado espiritual. A gente esquece de Deus. Quantas vezes a gente se envolve tanto no trabalho, não estou dizendo só em vida de festa, não. Quantas as vezes a gente envolve tanto no trabalho, nas responsabilidades, que a gente esquece de tirar 1 minuto para conversar com Deus. E como é que a gente conversa com Deus? Olhando para dentro, conversando com a gente. Deus está dentro de cada um. E a única maneira de conversar com Deus é olhando para dentro. No tabernáculo eterno do amor que Jesus falou, que é o nosso coração. É ali que Deus está. Então, falar com Deus é olhar para dentro, não é olhar para fora. Eu posso ir no maior templo, numa maior igreja, procurando Deus, eu só vou encontrar Ele dentro de mim. Mas quando a vida está muito agitada, a gente esquece de olhar para dentro. E a gente esquece de conversar com Deus. E o que Emmanuel vem dizer aqui é justamente analisando esses filhos pródigos que saem para o mundo e desperdiçam as oportunidades de se transformar. O errado não é ter saído para o mundo do filho pródigo. O errado foi a forma que ele usou todos os bens que ele tinha. Que comparado com a nossa vida, é aquilo que a gente traz do plano espiritual. A nossa própria vida é um grande bem, que é uma grande oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de transformação. O nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa família são riquezas e muitas das vezes a gente vem para esse mundo, gasta todo o nosso tempo, toda a nossa sabedoria, toda a nossa inteligência para coisas vãs do mundo. Não é fácil, gente. Não é fácil. Claro que não. Nós estamos no mundo material. Mas é justamente essa oportunidade. Vai enfrentar a experiência do mundo material para você se transformar e voltar melhor. É isso o exemplo do filho pródigo. Sai para o mundo, passa por experiências, umas boas, outras mais difíceis, sinta a dor e retorne à casa do Pai. Mas retorne transformado, retorne mais humilde, retorne reconhecendo que você precisa se transformar. Essa é a beleza dessa palestra, é a transformação do filho pródigo. E não de condenar aquele que sai para o mundo, pois nós saímos para o mundo. Essa é a nossa encarnação, essa é a nossa vida. Aí Emmanuel diz, né, examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festinhos do mundo.
O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Quantos chegam aqui e se perdem na busca do poder? A gente vê hoje como é que está o mundo, como está a política. Não se cultiva valores. É uma guerra pelo poder. É uma guerra para saber quem tem mais, quem domina mais, quem manda mais. E aí todos estão se oferecendo, como o filho pródigo, a levar uma sacudida da vida através da dor, para poder aprender um pouquinho, para não desperdiçar a oportunidade da encarnação. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões que lhe foram aquinhoadas. Quantas pessoas vêm com inteligência acima do padrão, mas vêm com a missão de fazer alguma coisa boa pela humanidade. Usa toda essa inteligência, às vezes, fazendo venenos, fazendo coisas para se ganhar dinheiro, 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 sem preocupar com o outro. E aí ele continua, artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, que é outro bem maravilhoso, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e distantes da paz íntima. Exclamam desalentados, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Ele diz aqui de tantos que vieram com tanta capacidade de fazer o bem, se envolvem na vida e depois, quando estiver retornando, verão alguns pequenininhos aqueles que não tiveram tantas oportunidades, mas que aproveitaram melhor a vida, voltando para o Pai. E eles sentem essa dor imensa de não terem aproveitado todos os dons, toda a riqueza que lhes foi dado para a vida. Então isso, gente, é um momento para a nossa reflexão. Como a gente está aproveitando essa riqueza? Não é ter uma vida casta, nada disso. Essa frase que eu falei que eu achei maravilhosa. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Você pode estar aqui, você pode ir em festas, você pode ter uma vida normal, pois nós estamos no mundo material. A questão é o peso que isso tem para mim. É uma balança. Se o lado material está pesando muito e o lado espiritual não, a balança fica fora de prumo. Então nós temos que balancear. Ter o tempo para as nossas obrigações desse mundo, até porque todo mundo tem que trabalhar, tem que pagar boleto, porque chega o boleto no final do mês. Mas nós temos que ter tempo para cuidar das coisas do espírito e poder fazer essa transformação. É fácil, gente, se transformar? Não. Até porque a gente se considera vítima em quase tudo. Analisa a vida da gente. Qualquer coisa que acontece, a gente fala assim, mas aconteceu isso porque fulano fez assim. Aconteceu isso porque eu não tive oportunidades igual outros tiveram. Colocando como vítima, você está delegando o outro a sua vida. Deus te deu a vida e o livre-arbítrio para você fazer as escolhas. Quando você se coloca como vítima, jogando a culpa em alguém, ou se lamentando porque você não teve as oportunidades do outro, você está delegando o seu livre-arbítrio a outro, como se o outro é que decidisse a sua vida. E não é assim. A escolha é de cada um. E são nessas escolhas do dia a dia que a gente traça esse caminho de volta ao Pai. Então, aproveitemos a oportunidade. Até porque eu tenho batido demais nessa tecla ultimamente. É uma crença minha e de muitos,
Mas para mim, está no 45 do segundo tempo que nos foi dado até o Apocalipse de João. O que é o Apocalipse de João? Apocalipse significa revelação. Não é caos. Todo mundo entende Apocalipse como caos. A terra vai acabar? Não. Mas terão revelações. E ao receber essas revelações que a nossa mente expandir, nós vamos ter a capacidade de olhar para a nossa vida todinha para trás e aí perceber o que a gente fez. Se a gente aproveitou o tempo para o bem, se a gente cumpriu um pouquinho daquele propósito lá de cima do nosso planejamento reencarnatório, que a gente lá em cima está doido para vir, implora por uma oportunidade, implora por estar naquela família, chega aqui a gente reclama da família, que tem gente chata na família, e aqui estava passando uma frase, enquanto a gente esperava a palestra, né? E Chico fala, ninguém errou de endereço na reencarnação. Você está no lugar certo, na família certa, na cidade certa, no emprego certo, de tudo aquilo que você pediu lá em cima. Só que a gente esquece. E ao esquecer e ter uma coisa negativa na vida, a gente reclama e a gente passa a agir como uma vítima. E a vítima demonstra fraqueza, demonstra que você não está no controle da sua vida. E eu queria aproveitar a oportunidade, a separação desse joio do trigo, que se fala no Apocalipse, né? A separação do joio do trigo, que é algo lindo, e eu estou torcendo para chegar logo, é maravilhoso, é a transformação do planeta. Como que é essa transformação, como que é essa separação? Vibração. Qual sentimento você está vibrando? Você está vibrando sentimentos negativos ou você está vibrando amor? Você ainda tem raiva e mágoa dentro de você? Você é uma pessoa que já aprendeu a compreender o outro e a entender que o outro é o outro do jeito que ele consegue ser. Mas você escolhe o jeito que você quer ser. Então é essa vibração que vai proporcionar a separação. Ninguém vai chegar para você e te julgar. Você vai para aqui, para ali. Não, é a tua consciência que vai te julgar. E eu peço para vocês o seguinte, tem 2 sentimentos. Não carreguem jamais, que para mim são os piores. Um deles é a culpa. Nós erramos, sim, todos nós. Ninguém aqui tem uma evolução suficiente para nunca ter cometido um erro. Então todos nós erramos e é natural. O filho pródigo não errou? Errou. Ele voltou sem carregar a culpa, ele voltou com humildade. Pai, estou aqui, eu não mereço, mas eu estou aqui. Mas ele chutou o balde lá e voltou. Não carreguem culpa. A culpa te pesa, a culpa te leva para o passado. Ah, eu errei, eu não queria ter feito isso. Ótimo, que bom que você reconheceu. Não vou fazer mais. Pronto, aprendi a lição. O errado é saber que está fazendo errado e continuar fazendo, que aí é uma escolha. Agora, ter cometido um erro, perceber que não foi a melhor escolha e se arrepender e dizer não vou fazer mais, ótimo, deixa a culpa. Não carregue culpa porque a culpa te arrasta para baixo. Ninguém consegue ter uma vibração boa se ele carrega uma culpa no coração. E o segundo sentimento que eu peço para vocês não carregarem é o medo. O medo e a culpa são os sentimentos de mais baixa vibração. Aí a raiva geralmente passa. Nós que já estamos procurando o caminho do bem, a gente fica com raiva, mas ela passa. Mas a culpa não, a culpa eu arrasto ela anos da minha vida, eu sofro com ela, eu fico doente com ela. E não me leva a lugar nenhum. E o medo me leva para o futuro, eu estou com medo do futuro. E eu esqueço de viver o presente. O medo é uma vibração negativa porque ele é o oposto da fé. Se eu tenho medo é que minha fé está pequena. Eu não acredito num Deus que é puro amor, ou eu acho que Deus está sendo injusto comigo? Então, se eu estou tendo medo, é porque eu não estou confiando nesse futuro. E a fé não é só em Deus, não. A fé é na gente. Como que está a minha relação comigo? Eu sou um ser de luz. Jesus não falou, vós sois deuses. Quando eu olho no espelho, eu enxergo um Deus? Não, geralmente eu enxergo alguém fraco, alguém com medo. E nós fomos educados para isso. A nossa cultura é essa. Você precisa de alguém para te salvar, não é? A gente procura sempre uma salvação lá fora. Não, ela está aqui dentro. Sou eu comigo mesmo. A minha salvação é essa. Ah, é bom eu ter uma religião. Claro, é um guia, é um direcionamento. Mas
O resto é comigo. O resto é me transformando para dizer valeu a pena. Hoje eu sou melhor. Então a salvação está aqui dentro. E nós fomos educados para sempre precisar de alguém que põe a mão na cabeça da gente, perdoa os nossos pecados e que nos conduz para a salvação. Tanto que Kardec falou, fora da caridade não há salvação, contestando um artigo de um padre na época, na Revista Espírita de janeiro de 1958, se não me engano, que Kardec, 1858, que Kardec escreveu, quando um padre colocou fora da Igreja Católica não há salvação, Kardec soltou um artigo dizendo, fora da caridade não há salvação. Ele não disse, fora do espiritismo não há salvação, fora da caridade, porque a caridade transforma. Quando você está ajudando o outro, você para de olhar para suas dores e para de ser vítima. Você percebe que o outro também tem dor e que a dor não é só sua. E que dor todo mundo tem. Então a caridade salva porque ela é uma ferramenta de transformação. E quando você faz caridade, você se transforma numa pessoa melhor. E é se transformando numa pessoa melhor que você se salva. Por isso que Kardec falou assim. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te jogar no céu ou no inferno. É você que vai escolher para onde você vai. Bom, então eu posso escolher para o melhor lugar? Claro! Basta ter a vibração para ir para esse lugar. É física, é energia, é sintonia, é vibração, é aquela sintonia do rádio que você escolhe a rádio que você está ouvindo. Todas as rádios estão emitindo ondas ao mesmo tempo e você vai lá e seleciona uma. Isso é sintonia, isso é vibração. Então, com o que eu estou me sintonizando na vida? Qual é a minha vibração? É ela que vai me levar para onde eu quero ir. Então, é cuidar da vibração. E para cuidar da vibração, não carreguem culpa. Todo mundo erra na vida. Todo mundo erra. E não carreguem medo. Tenham fé em vocês. Vocês são seres de luz. Eu sou ser de luz. Eu tenho que olhar para mim assim. E Jesus não falou, vós sois deuses. E o que é que a gente fez? A gente não sabia que jeito que era Deus, para a gente ser igual a Deus, né? E a gente criou um Deus parecido com a gente. O que é que a gente criou? Um Deus que fica sentado numa cadeira, com a bengala, com um cajado, velho, para ser uma pessoa experiente, e dizendo, você vai para cá, porque a gente gosta de julgar. Deus não julga ninguém. Deus te colocou na vida por amor, como filho dele, querendo que você só cresça, querendo que você irradie a sua luz. E nós nos encolhemos, viemos para uma terceira dimensão, adquirimos o medo, nos sentimos fracos e esquecemos que nós somos a essência divina. Então a primeira coisa é a gente reconhecer isso. Eu sou um ser de luz, que não me despertei ainda para essa luz, mas eu sou um ser de luz. Enquanto eu não valorizar isso, não tem como eu ir para uma terra da quinta dimensão, que tanto se fala hoje nessa mudança. Para que eu possa merecer estar nessa terra ou em outro lugar qualquer do universo que tem uma vibração melhor, eu tenho que reconhecer que eu sou luz, que eu sou a essência divina. É isso que somos. Por isso é tão linda aquela saudação que hoje se popularizou aqui no Ocidente, que é oriental, aquela que fala Namastê. Muito comum no Tibete, na Índia, de algumas religiões, já passa para o outro e às vezes nem fala, só põe a mão e faz isso. Qual que é a tradução de Namastê? O Deus que existe em mim reconhece o Deus que habita em você. Ou o Deus que habita em mim respeita o Deus que habita em você. O ser de luz que está aqui reconhece o ser de luz que está aí. Isso é lindo. Isso é lindo. Um ensinamento de lá que popularizou como palavra, mas ninguém para pensar. E o nosso aqui é passando tão rápido. O ocidental, ele tem a mente acelerada. Nós fomos criados para vivermos acelerados. Como? Você tem que vencer na vida, a vida é muito difícil, você tem que estudar, tem que trabalhar, você tem que ser melhor que os outros, senão você não consegue. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor que a mim mesmo a cada dia. Eu tenho que me transformar numa pessoa melhor a cada dia. O outro é o outro, ele está no caminho dele. E nós concorremos com o outro o tempo todo.
Porque nós aprendemos que tem que ser assim, o mundo é difícil. E você tem que ser o melhor, porque senão você não vence. E a gente vive numa concorrência, olhando para o outro como um concorrente. Não, a concorrência é comigo mesmo. A minha evolução depende só de mim. O outro está na briga dele, com ele mesmo. Então a gente precisa despertar disso, é o olhar para dentro. Nós não aprendemos isso. Alguns países orientais, eles ensinam para a criança a meditar na escola. A meditação está chegando aqui há pouco tempo. O que é meditação? Esvaziar a mente e olhar para dentro. E a gente fica olhando só para fora, para fora. Quando você olha para dentro, você consegue conversar com Deus. Ele está lá. Deus não é onipresente? A gente não afirma isso? Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Se ele está em todo lugar, ele está dentro de você, certo? Ah, mas se ele está dentro de você, ele está dentro do outro também. E quando Jesus foi perguntado, chegaram ele na parede para ver se ele entrava em contradição, e perguntaram, mestre, qual é o maior dos mandamentos? O que ele respondeu? Amarás teu Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, todo o seu pensamento. Este é o maior de todos os mandamentos. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha que ele colocou que é semelhante, por quê? Por isso, se Deus está dentro do outro e eu não amo o outro, como que eu estou amando Deus? Quer dizer, eu amo Deus menos aquele pedaço dele. Não é uma contradição? Então, amar a Deus quer dizer amar tudo que está aqui. Porque tudo isso tem Deus. Esse universo todo, a natureza, tem Deus. E eu só posso amar a Deus sobre todas as coisas se eu aprender a amar o próximo. Mas eu só vou amar o próximo quando eu olhar para ele e não enxergar um concorrente, que me ensinaram que ele é um concorrente meu, que está disputando comigo, não. Eu tenho que olhar para o próximo como alguém que está caminhando, alguém que sente dor. E é muito legal quando a gente consegue ver a dor do outro, né? Que a gente percebe que a gente não está sozinho. Nós temos um grupo aqui na casa muito bonito, que é o Vivenciando Luto. Ele se encontra toda a primeira terça-feira do mês. É um grupo de vivência, que as pessoas chegam e têm um espaço para contar a sua experiência. E tem pessoas que carregam essa dor do luto por 10, 20 anos e não tem mais espaço para conversar. Mas a beleza do grupo é porque um contando a história cura o outro. Que a gente percebe que a dor não é só da gente. Que todo mundo tem as suas dores. E esses dias eu me impressionei conversando com um amigo meu, médico, e aquela pessoa que está sempre alegre, eu pensava assim, esse cara não tem problema. Aí a gente conversando, ele contou que ele estava enfrentando uma depressão, um tratamento, contou algumas coisas da vida dele, escorreu uma lágrima pelo rosto dele. E a gente percebe, todo mundo tem as suas dificuldades. E Aristóteles, filósofo grego, 300 anos antes de Cristo, ele falou o seguinte, se nós pudéssemos pegar os nossos problemas, a juntar com os problemas só daquelas pessoas que a gente conhece, não precisa ser desconhecido não, vamos pegar as pessoas do nosso convívio e vamos somar todos os problemas ali e vamos dividir em partes iguais. Aí ele fala, se você conseguir pegar os seus de volta, você vai estar muito satisfeito. Porque os problemas da gente já conhece, do outro a gente nem sabe. E a gente vai ter que enfrentar e aprender. Mas o outro também tem problema. O outro também tem a dor. E fora da caridade não há salvação, porque a caridade ensina você a olhar para a dor do outro. Isso é bonito, porque quando você olha para a dor do outro, você acolhe e você percebe que o outro é um irmão e não um concorrente. Pessoal, eu dou liberdade para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para a gente continuar a discussão, senão eu vou continuar falando. Tá? Mas se alguém quiser, olha, eu queria ver tal coisa, beleza, tá? Nós estamos aqui para isso, para conversar. O momento é mais de vocês do que meu. Então, se alguém quiser falar qualquer coisa, pode levantar a mão. Esse momento que a gente está passando, que Divaldo Franco colocou lá no livro, A Transição Planetária, que todo mundo fica assim, vai ser o ano que vem, vai ser agora. Não, não tem data certa, ninguém sabe a hora que vai ser nem como será. Mas nós sabemos que tudo direciona, tanto que as mensagens do Divaldo,
algumas psicografadas do Bezerra de Menezes, Chico falou isso em alguns livros, que ia chegar o momento de transformação. Mas será que nós estamos prontos para uma nova terra? Uma nova terra seria uma terra onde o bem reinará sobre o mal. Inverter um pouquinho o que a gente está, né? Porque hoje tem o bem, tem o mal, mas o mal às vezes sobressai mais. Não é que não existirá mais o mal, essa passagem é gradativa, mas o bem será a maioria. E aqueles que ainda estão no caminho do mal e que não mudarem para o caminho bem, uma certa hora vão ser retirados para outro mundo que tem a vibração dele. Então, esse momento agora é o momento mais importante de todas as nossas encarnações, que são milhares. É esse o momento. E nós pedimos para estar aqui nesse momento. Aí, se for difícil, nós pedimos para estar aqui, porque é maravilhoso participar desse processo de transformação do planeta. É uma oportunidade maravilhosa de aprendizagem, de crescimento, que mesmo que doa, temos que aproveitar a oportunidade. Que a dor é uma oportunidade que transforma, desde que eu saiba olhar para ela. Se eu me revoltar com a dor, eu não aproveitei a oportunidade. Mas quando doer e eu perguntar para mim mesmo, ou perguntar para Deus, ou perguntar para o universo, o que a vida quer me ensinar com isso? Pode ter certeza que eu vou descobrir que a vida está querendo me ensinar. E Jung, tem uma frase muito bonita disso, Jung, pai da psicologia analítica, contemporâneo lá de Freud. Freud foi para um lado muito físico e mental, e Jung era mais espiritualista, apesar que não tinha nada de religião, ele não seguia nenhuma religião. Mas ele tinha se despertado para que existia alguma coisa além do corpo físico, além da mente. Existia alguma coisa maior do que isso. Jung fala, aquilo, eu não lembro as palavras exatas, mas aquilo de dificuldade na sua vida, aquilo que dói, mas não te transforma, a consciência cósmica vai fazer repetir tantas vezes até que você se transforme. Então a vida te dá uma rasteira para você se transformar. Agora, se ela te der uma rasteira, você levanta bravo, reclamando, ela vai ter que te dar outra rasteira. Você não aprendeu a lição. E olha o jeito que é importante isso. Tem um livro que conta lá os casos do Chico, né, que os amigos narram os casos do Chico. Teve um dia que o Chico vinha andando pela rua e, óbvio, Emmanuel do lado, né? Emmanuel estava ali, só o Chico enxergava ele, Emmanuel estava o tempo todo do lado do Chico e puxando a orelha. Emmanuel, hora nenhuma, passou a mão na cabeça do Chico. É puxando a orelha. E aí, Chico levou um tropeção e caiu. Quando ele percebeu, falou para o Chico, agradeça, tenha gratidão por isso. Chico, Emmanuel, mas como eu caí? Agradeça, Chico. Aí o Chico parou, meu Deus, obrigado por essa queda, obrigado por eu poder andar, e agradeceu. Quando ele levantou, continuou caminhando com Emmanuel. Aí passou um pouquinho e falou, Emmanuel, mas me explica uma coisa, por que eu tinha que agradecer se eu caí, eu podia ter machucado, quebrado uma perna? Emmanuel falou, Chico, estava cheio de irmãozinhos das sombras do teu lado. Eles conseguiram fazer você cair. Mas se você se revoltasse, eles conseguiriam se conectar a você e fazer você fazer outras coisas. Como você agradeceu e demonstrou gratidão, eles não conseguiram te acessar mais e foram embora. Então, toda vibração negativa que nós emanamos, nós permitimos aqueles irmãozinhos menos evoluídos, que são irmãozinhos nossos também, que vão se despertar para a luz em qualquer momento, a se acoplarem na gente. E a gente reclama e fala, eu tenho um obsessor. Aí eu chamei ele. Eu vibrei baixo para ele poder chegar perto de mim. Se eu estiver no caminho do bem, obsessor nenhum vai encostar em mim. E quando vocês vierem para o centro, um conselho para vocês. Saiam de casa ou do trabalho, façam uma oração e peçam ao seu mentor, leve todos os irmãozinhos que estão comigo lá para o centro. Eles precisam aprender também. Se eles aprenderem o ensinamento de Jesus, eles não vão mais ser obsessores, eles vão seguir o caminho da luz. Então, não adianta você vir, eles ficarem lá, porque você volta para lá e eles vão continuar tentando baixar a sua vibração. Então convida, traz para cá. E com certeza esse salão está cheio no plano espiritual. E todos precisam aprender. Todos. E o momento é esse, gente.
45 do segundo tempo, e a gente não sabe se vai ter prorrogação. Vai depender do juiz. Então é hora de olhar para dentro. E como que eu posso fazer isso? É fácil? Não. A gente é muito bom para dar conselho para os outros. Para dar para a gente não, porque a gente é vítima. A culpa é do outro. Então sempre eu dou uma escorregadinha e falo, não, mas só aconteceu porque foi assim. Não. É ter uma conversa sincera. E no momento de oração de domingo, eu dei uma dica dessa. Que eu faço. De vez em quando sentar em frente ao espelho, olhar para o espelho, ver você no espelho, enxergar ali o seu ego. Por que o ego? O ego é aquela parte sua, que é a sua personalidade que você está aqui. O João, a Maria, o Francisco, o Antônio. Esse é o ego. O meu espírito não tem nem nome. Quantos nomes eu já tive em quantas encarnações? Então meu espírito, meu eu, é superior. Mas eu aqui estou com o ego dessa personalidade. E o ego é que é vítima. É o ego que é chorão. O ego é uma criança mimada. Então, sentar em frente ao espelho, olhar você como eu superior, como um espírito que já tem consciência, olhar para aquela imagem e entender como o seu ego, a sua personalidade nessa vida. Então, uma conversa franca, acolhedora. Acolhedora. Não é para bater, não. É acolher. Mas como você conversa com uma criança que é a sua criança. E você começa a analisar as suas coisas. Você fala, meu irmão, você já está crescido. Você sabe que não precisa ter tanto orgulho. Por quê? Que você ainda está tão orgulhoso se você sabe que nada dessa vida você vai levar? E faça esse diálogo, porque você está esclarecendo a você mesmo. Você está tirando um véu da sua frente, que faz você se sentir de vítima, e assumindo esse comando como alguém que já despertou, como alguém que já reconhece que a nossa vida é além daqui. Então, ter esse diálogo com a gente é a melhor forma da gente conseguir cada dia mudar um pouquinho. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil quando nós pedimos para vir para cá. Quando nós estávamos lá em cima implorando a oportunidade de reencarnar, ninguém falou, olha, vai que a vida é fácil. Não. Faziam a perguntar, você tem certeza que você quer passar por isso? Então, a gente sabia que não ia ser fácil. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade. E lembre-se, não carregar culpa. Errar todo mundo erra. E não ter medo, porque o medo é o oposto da fé. Da fé em Deus e da fé em você mesmo. Lembrando, nós somos seres de luz. Nós somos feitos à semelhança do Pai. E Jesus falou, vós sois deuses. E vós podeis fazer, quando Jesus estava lá fazendo todas aquelas maravilhas, e questionar o mestre, como você faz isso? E vós podereis fazer isso que eu faço e muito mais, se nós despertássemos para essa luz que existe dentro da gente, para essa essência divina que tem dentro de cada um de nós. Nós precisamos desse despertar, olhar para a gente, não com vaidade, você é o cara, não. Mas eu sou uma essência divina, eu sou um pedacinho de Deus, eu sou feito à semelhança de Deus, então eu tenho os atributos da divindade que estão em crescimento, que estão desenvolvendo, e trabalhar isso, mas se reconhecendo como alguém de valor, não como alguém fraco, não como alguém que tem medo, não como alguém que carrega culpa, não como alguém que fica com mágoa porque alguém fechou a cara. Então não. Alguém que está buscando o caminho da transformação. Alguém que se reconhece como esse ser de luz e sabe que aqui é uma grande oportunidade. Mas que quando desencarnar, não vai chegar lá do outro lado, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado. Não. Eu quero o caminho da luz. O que eu vivi foi aprendizagem. Eu aprendi, eu cresci e eu vou continuar caminhando para frente, sem carregar culpa. Enquanto estiver aqui, sem medo do futuro. Confiar, por mais difícil que seja, Deus está no comando. Por mais difícil que seja, eu consigo, porque eu sou uma essência divina. E eu vou olhar mais para essa essência divina do que para fora. E se eu olhar para fora e colocar toda a solução da minha vida lá fora, eu não desenvolvo o que eu tenho aqui dentro, que é essa essência divina, que é essa luz. E quando passarem um pelo outro, lembra do cumprimento Namastê.
O Deus que habita em mim reconhece o Deus que habita em você. A luz que existe em mim reconhece a luz que existe em você. O outro não é o concorrente, o outro é uma luz que está nessa caminhada. E imagina se todos nós pudéssemos acender essa luz, como que ia ficar bonito? Então vamos reconhecer essa luz dentro de cada um de nós e no outro. Tá? Se a gente fizer isso, pode ter certeza, a vibração vai subir, vai melhorar, o coração vai ficar mais em paz, a vida vai ficar mais leve, porque eu vou começar a prestar atenção em coisas melhores da vida, deixar de ficar prestando atenção só em tragédia, prestar atenção em coisas boas. Quantas coisas boas acontecem e a gente às vezes fica lembrando só das tragédias, do que muitas vezes se mostra na imprensa ou que a gente vê falar nas redes sociais, e a gente esquece de tanta coisa boa que existe nesse mundo, começando pelo planeta. Essa terra maravilhosa, essa natureza maravilhosa que às vezes a gente esquece. Quantas vezes a gente passa por um lugar tão bonito, uma árvore, uma planta, um pássaro, e esquece de contemplar, Deus está ali também. Então vamos contemplar mais Deus aqui dentro, no outro e na natureza. Bom, gente, eu abri para pergunta, ninguém quis fazer pergunta, né? Fica para a próxima. Aliás, dia 30 de agosto, nós vamos fazer uma palestra aqui, eu e o Luiz Fernando, que a gente vai fazer uma palestra de perguntas e respostas. Tá? Uma palestra de bate-papo, justamente para alguém que quiser trazer uma dúvida, traz, a gente vai fazer esse bate-bola, né, de responder, de comentar. Se ninguém fizer pergunta, eu faço uma para ele, ele faz uma para mim, e a gente vai trocando ideia desse jeito. Tá? Mas vai ser um momento muito bonito, com certeza. O Luiz Fernando é o irmão que eu encontrei nessa vida, de uma luz imensa, né? E todos nós temos muito a aprender com ele. E a gente vai fazer isso de uma forma mais descontraída, mas focado no que é importante, focado na forma como a gente entende os ensinamentos do Cristo, né? E lembrar disso, Jesus falou, né? Vós podem fazer o que eu faço e muito mais. E vocês têm a luz de Deus dentro de vocês, como eu tenho. Só que eu já descobri isso lá atrás, eu estou aqui. A hora que vocês descobrirem, vocês vão subir também. E é esse o convite que eu faço para vocês. Abandone aquilo que te puxa para baixo. Valorize aquilo que te eleva. Essa luz, todas as virtudes que você trouxe lá do plano espiritual e como filho pródigo você esqueceu de usá-las aqui. E vamos lembrar da história do filho pródigo. O errado não é vir para o mundo, sair para a vida. O errado é não aproveitar as oportunidades e viver numa vida mundana. Lembrando, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Lembrar disso, nós somos seres espirituais, nós somos seres de luz. Bom, então vamos encerrar dessa forma, lembrando que nós somos seres de luz. Gente, os passistas, vamos derramar muita luz em cima de todo mundo. Aí, vamos deixar um ambientezinho mais tranquilo. E vamos fechar nossos olhos. E vamos ter primeiro o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão nos eleva muito. E nós vamos ter gratidão pela vida, gratidão pelo passe que nós estamos recebendo, porque é uma transmissão de energia que vai revitalizar nosso corpo energético. Então, gratidão, muita gratidão no coração. E aí a gente vai respirar fundo, mais uma vez, para acalmar o coração. E vamos, de olhos fechados, perceber a luz que tem no nosso coração. Por que no nosso coração? É porque é ali que estão os sentimentos. É o centro das emoções, é o chakra das emoções. Então nós vamos imaginar na região do peito uma luz, que é a luz de cada um, que é a minha luz. Eu vou perceber que essa luz existe, que eu nunca olhei para ela, mas ela está ali. E quando eu olho para ela, ela cresce, porque ela percebe que eu a enxerguei. E ela sente que ela está sendo valorizada agora. Eu percebo que essa luz que está no meu peito sai, espalha, e ela toca o outro. E ela percebe a luz do outro, a luz que sai do chakra cardíaco do outro.
E eu percebo que eu faço parte desse todo. Eu percebo que desce uma luz também que vem de Deus e mistura com toda essa luz, e essa luz é a mesma. A luz que desce, a luz que sai do meu coração e a luz que sai do coração do outro. Somos todos seres de luz. Isso me dá uma paz no coração, porque eu percebo que eu sou um ser eterno e que eu estou caminhando em direção a Deus. Essa luz maravilhosa que acolhe. E eu percebo que eu posso ir caminhando e irradiando luz por onde eu passar, porque eu também sou luz. E eu assumo o compromisso de, a partir deste momento, reconhecer essa luz todos os dias. Quando eu levantar, apesar da correria, eu vou parar um pouquinho e pensar: eu sou luz. Eu vou irradiar essa luz que é o melhor que existe dentro de mim. E se eu fizer isso, a vida vai me devolver luz, porque o que eu dou para o mundo, para o universo me devolve. Se eu vou dar luz para o universo, eu vou receber luz. Se eu pensar em coisas boas, o universo me devolve coisas boas. Quando eu pensar no meu corpo, eu vou pensar: eu sou saudável, mesmo que eu tenha um desequilíbrio no corpo físico naquele momento. Eu não vou pensar na doença, eu vou pensar: eu sou saudável. Gratidão, meu Deus, porque eu sou saudável. Porque o universo vai te devolver aquilo que você foca, aquilo que você pensa. Então eu vou pensar só em coisas boas. Eu estou com uma dificuldadezinha. Obrigado, Pai, por tudo que eu tenho. Que eu possa ser próximo, mas obrigado por tudo que eu tenho. Nunca foca naquilo negativo que está na sua vida. Então, nós vamos passar a fazer oração, a olhar para o dia a dia de forma diferente. Primeiro, eu sou luz. Eu irradio luz. Eu recebo a luz do outro, eu recebo a luz de Deus. E eu vou pensar, eu vou colocar o meu foco só em coisas boas, porque é isso que o universo vai me devolver. E assim eu começo pensando lá na minha casa, no meu apartamento, no meu barracão, e vou pedir a esses amigos espirituais que iluminem, que mudem a energia daquele ambiente, trazendo luz, trazendo paz, e que cuide de todas as pessoas que estão ali. Eu vou pedir a espiritualidade, com a fé que eu tenho nesse momento, que eu confio em Deus, eu não tenho mais medo, com essa fé, eu vou entregar todos os meus problemas na mão de Deus e dizer: cuida para mim, que agora eu vou seguir a minha vida. E tirar o foco dos problemas, começar a pensar em tantas coisas boas que, apesar dos problemas, eu ainda tenho. E quando eu penso nessas coisas boas, elas vão crescer. E se eu esquecer os problemas, eles vão desaparecer com o tempo. E assim eu percebo que eu posso ter paz em meu coração. E que está tudo certo. E que Deus está no controle. E que eu sou luz. Namastê, beijo no coração de vocês. Levem essa luz para onde vocês forem. Lembrando sempre de, todo dia lembrar: eu sou luz. Eu sou uma essência divina. E ponto final. E eu vou deixar isso brilhar no meu dia a dia, tá? Vão com Deus,